Bom, outras duas variáveis importantes, como eu já falei, né? É a DBO e a DQO. A DQO a gente usa menos, tá? Mas a DBO a gente usa muito dentro de limnologia, tá certo? DBO é o valor da poluição produzida por matéria orgânica oxidável biologicamente, ou a demanda biológica, biologicamente utilizada de oxigênio, tá certo? Corresponde à quantidade de oxigênio que é consumida pelos micro-organismos do esgoto ou das águas poluídas na oxigenação, desculpa, na oxidação biológica, quando mantida a uma dada temperatura por um espaço de tempo convencionado. Essa demanda ela pode ser suficientemente grande para consumir todo o oxigênio dissolvido da água, o que condiciona a morte de todos os organismos aeróbicos de respiração subaquática. E a DQO é a demanda química de oxigênio, enquanto o DBO é a demanda bioquímica, a DQO é a demanda química. A DBO, ela baseia-se no fato de que todos os compostos orgânicos, com poucas exceções, podem ser oxidados pela ação de um agente oxidante forte em meio ácido. Quando a gente falar de pH, a gente vai entender bem DQO, tá? Uma das limitações, entretanto, é o fator de que o teste não diferencia matéria orgânica biodegradável e matéria orgânica não biodegradável. A primeira é determinada pelo teste de DBO e a vantagem é o tempo de teste, realizado em poucas horas, enquanto que o teste de DBO requer no mínimo 5 dias, que é o período de incubação, que foi aquele valor que eu falei para vocês na tabela anterior. Deixa eu voltar para mostrar. Que eu falei DBO5, que é o tempo que ela fica na incubadora, né? Faz parte da metodologia, aquela, ó. Olha lá, DBO5 barra microgramas por litro menos 1, tá? Isso significa que as águas coletadas para fazer a DBO ficaram 5 dias na incubadora, né? Aqui é só para mostrar os frascos, né, que são utilizados, a incubadora, né, a DBO, que parece um freezer, né, uma geladeira, tá certo? A gente precisa usar frascos escuros e claros para fazer a DBO, né? Não são quaisquer frascos de vidro, a gente usa esses frascos de vidro âmbar com boca esmerilhada, porque a gente vai usar para incubar. Tem a água de diluição de DBO, né? É um teste padrão, né? Realizado a uma temperatura constante de 20 graus Celsius e durante um período de incubação fixo de 5 dias. Essa é a metodologia. É uma coisa até simples de se fazer, né? Contanto que você tenha a incubadora. É uma medida que procura retratar um laboratório, em laboratório o fenômeno que acontece no corpo d'água. Assim, uma amostra coletada de água em duplicata, né? E uma das amostras é medido o oxigênio dissolvido logo após a coleta, então se mede o oxigênio naquele momento, e o oxigênio da outra amostra é medido após 5 dias. E aí você faz uma conta, né? O período em que a amostra fica em uma incubadora a uma temperatura de 20 graus. A diferença de concentração de oxigênio vai representar a DBO, né? Ou vai representar a quantidade de oxigênio consumido, que foi preciso para consumir, né? Oxidar a matéria orgânica via respiração dos micro-organismos. É um indicador estimativo, já que as condições como turbulência da água, aeração, insolação, etc., não são consideradas. Mas, apesar de ser uma medida indireta, né, estimativa, é uma medida extremamente importante que a gente usa muito dentro de limnologia. Esses são alguns dos equipamentos que são utilizados, né? Porque você pode fazer a BBO utilizando aquela incubadora que eu mostrei para vocês, né? Ou você pode fazer dessa forma, que são os equipamentos portáteis de DBO, que são mais caros, né? Esses equipamentos não são tão baratos, principalmente aquele amarelinho ali, porque na tampa dele já te dá a quantidade, né? Já ele mede a quantidade de oxigênio que tem naquela amostra, né? E depois você mede, depois de passados 5 dias, acho que é mais ou menos isso, né? Eu vi uma vez esse equipamento no Senai aqui de Petrolina, que eles usam esse equipamento para fazer os testes de DBO. Eu acho que era aquele amarelinho ali, tá certo?
e são caros, né? Depois constrói essa tabela, né, mostrando o número do frasco, as diluições iniciais e finais, né, o volume do frasco, você vê que é tudo padronizado, o volume do frasco, né, os frascos todos do mesmo tamanho, a mesma quantidade, mesma a diluição inicial e final, o volume da amostra por ml, o oxigênio dissolvido assim que você trouxe a amostra, né, em microgramas por litro, e depois a quantidade de redução que teve de oxigênio naquela amostra, tá? Bom, eu fico meio preocupada sempre que eu vou dar essa aula, é uma preocupação mesmo real, né? Porque eu falo algumas coisas que às vezes podem ser interpretadas de uma forma que não é a forma correta, né? E as pessoas tomarem isso como, né, assim, ah, então não tem problema eu degradar um rio porque ele se autodepura, né? É o processo de autodepuração que a gente sabe que ocorre, né? Mas entendam que para isso há um gasto energético, né? E que a gente não sabe, na verdade, como a DBO ela é uma estimativa, a gente realmente não sabe a quantidade e se realmente é tudo que cai dentro de um rio, né, vindo de um esgoto não tratado, é realmente autodepurado, tá? A morte de peixe em rios poluídos se deve, portanto, à ausência de oxigênio e não à presença de substâncias tóxicas. Na verdade, pode ocorrer também mortandade de peixe por substâncias tóxicas, mas substâncias tóxicas geralmente intoxicam o peixe e quem acaba morrendo muitas vezes somos nós que vamos comer aquele peixe, né? Intoxicamos, nós nos intoxicamos, né? Geralmente, substâncias tóxicas acabam causando algum problema de mutação no peixe, alguma coisa que só vai ser descoberta muito tempo depois e tudo. Mas pode haver também mortandade de peixe dependendo do produto químico, né, da substância tóxica que caiu naquele corpo d'água e entrou em contato com o peixe, né? Mas, peraí, deixa eu voltar aqui nessa cadeira. Ela tem rodinha. Mas, geralmente, a mortandade de peixes que ocorre é exatamente em função da falta de oxigênio, tá? Então, mas a falta de oxigênio no corpo d'água, ela me dá alguns caminhos também para eu pensar em alguns problemas. Geralmente as empresas, quando acontece isso, acabam contratando pessoal da área de meio ambiente para ver o que foi que aconteceu que aquela mortandade de peixes ocorreu, né? Então a gente tem aqui e essa mortandade de peixe geralmente ocorre no início da manhã, é uma característica, né? E tem a ver com a quantidade de oxigênio que ela é menor devido à pausa na fotossíntese durante a noite e a respiração, né? Então, geralmente de manhã, como eles ficam muito tempo sem oxigênio, já está com pouco, ainda tem a respiração. Geralmente essa mortandade de peixe sempre ocorre na parte da manhã, tá certo? Por conta disso que eu acabei de falar. Bom, essa figura daqui, eu acho ela bem importante, bastante didática, que mostra aqui um rio, né? E como se comporta a DBO, né? Em diferentes zonas, tá? Então a gente tem uma zona clara, clean zone, se vocês estão vendo ali, né? Nessa zona clara, antes do esgoto, que vocês estão vendo ali na figura que tem um esgoto sendo lançado, então você tem uma zona clara, a água é mais clara, não tem esgoto, né? E aí você tem uma água normal, com uma biodiversidade normal daquele local, né? E uma baixa quantidade, uma DBO baixa, que é a linha vermelha, né? DBO baixa e oxigênio alto, dissolvido alto, que é a linha azul. Após o esgoto, a gente vê exatamente a inversão dessas linhas. O oxigênio dissolvido ele cai drasticamente e você tem um aumento da DBO, porque você tem que degradar todo aquele esgoto que está caindo ali. E você já começa a ter uma modificação das espécies que vão ocorrer nesse local, inclusive com diminuição da biodiversidade, porque agora você vai ter que ter
espécies que se adaptam com aquele local com menos oxigênio, né? E com substâncias tóxicas, enfim, depende do que está vindo daquele esgoto que a gente não está dizendo ainda ali, não está tendo, na literatura não estava dizendo exatamente o que estava saindo daquele esgoto, né? Mas a gente pode fazer alguns cenários, né? Que é aquela capacidade preditiva que a gente falou no começo das nossas primeiras aulas. E aí você começa a perceber que depois de um tempo, né, ela passa por uma zona séptica, né? Você vê ali, né? E depois de um tempo, a gente começa a ver que vai havendo uma diluição e uma autodepuração do corpo d'água, onde você tem novamente o aumento do oxigênio, que é aquela linha azul, e uma diminuição da DBO. Então, eu sempre falo para os meus alunos nessa aula que vai depender muito da onde, o que é que você quer provar, né? E dependendo do que você quer provar, você vai ter que fazer a coleta num determinado local desse rio aí. Se você quer provar que está tudo bem, você faz a coleta de água na zona clara, antes do esgoto. Se você quer multar uma empresa, né, você foi contratado como um, um perito judicial, né? E aí você precisa provar que aquele esgoto tá interferindo na biodiversidade, está interferindo na qualidade de água. Aí você vai fazer DBO, oxigênio, né? Você vai provar isso. Então você vai fazer a análise da água logo depois do esgoto. Agora você também não pode fazer muito depois da onde tem esse esgoto, porque aí você vai ficar, ué, mas eu fiz depois do esgoto, mas está dando oxigênio alto e DBO baixa, como é que explica isso? É o fenômeno de autodepuração. Então eu sempre mostro essa figura e falo para os meus alunos qual é o objetivo do seu trabalho, né? Para quem você está trabalhando, né? O que é que você quer mostrar? É um trabalho de doutorado? É um trabalho... Você já está sendo contratado numa empresa, né? Né? O que é que você quer provar? Então é importante saber sobre o metabolismo do ambiente aquático, né? A vazão de água, por exemplo, um rio como o Rio São Francisco, ele é muito difícil de você mostrar que ele tá sendo poluído, porque a vazão é muito alta, né? É muito grande a vazão do Rio São Francisco. O volume de água é muito grande. Então fica muito difícil, porque tudo isso é diluído. Claro que se você for fazer uma coleta de água logo ali onde está o esgoto, obviamente que você vai ter diminuição drástica de oxigênio, DBO muito alta, nutrientes, nitrogênio, fósforo, nitrito, nitrato, amônia muito alto, enfim. Mas a gente sabe que existe esse mecanismo, né, de autodepuração dos corpos d'água, né, dos que têm velocidade corrente, né, dos lênticos, porque se for um ambiente lótico, desculpa, se for um ambiente autodepuração é ambiente lótico, né, que tem velocidade corrente. Se for um ambiente lêntico, que a água é estagnada e parada, aí você, obviamente, que você não vai ter isso. Porque um lago é um compartimento fechado, não é um compartimento aberto. É um compartimento fechado e ele não tem para onde extravasar aquilo, né? Ele não tem velocidade nenhuma de corrente, ele fica ali, né? Mas se for um rio, aí você tem velocidade corrente, aí você está num ambiente aberto. É diferente, né? Você tem diluição, ok? Esse gráfico é o mesmo do que tem na figura, porém, né, mostrando o lançamento do esgoto, a zona de degradação, a zona de decomposição ativa, a zona de recuperação e a zona de águas limpas, mostrando esse processo de autodepuração, né? No início, um oxigênio muito alto, depois o oxigênio baixo, a DBO alta, nitrogênio, aí ele já colocou os nutrientes, né? Ele já colocou outras variáveis que a gente vai aprender mais para frente. Nitrogênio e amoniacal, produção de amônia e nitrato alta, né? E depois, no último gráfico, vocês conseguem ver ali, né?
a produção de algas diminui e aumenta de bactéria e fungo para poder degradar durante a zona de degradação e de decomposição, só que depois você tem uma diminuição de fungos e bactérias e um aumento de algas, né, na zona de recuperação e na zona limpa, tá certo? Então, essa é a consequência do lançamento de carga orgânica em um corpo d'água, mas não é para ficar achando que então tudo bem, o rio se autodepura e vamos lá, né? Eu tenho até repensado se eu devo realmente mostrar essa figura, né? Porque a gente não sabe na mão de quem, nem no ouvido de quem essa informação vai chegar, né? Para poder utilizar isso depois como uma desculpa, né? Eu não vou falar mais sobre essa figura, porque a gente já falou muito. Essa figura tem a ver com a passada, né? De temperatura, de estratificação e tal. Bom, pessoal, como a gente não vai ter aula prática, né? A gente não vai fazer nenhuma aula prática elucidativa, então eu achei legal que a gente colocasse aqui alguns para vocês saberem como é a rotina de aulas práticas dentro de limnologia, né? Os equipamentos que a gente usa, né? Então a gente usa os barcos, equipamentos de segurança, todo mundo de colete, né? Os equipamentos de coleta, caderno de campo, que hoje, né, já se usa tablets, né? Essa sonda, ela é muito importante, a chamada sonda multiparâmetro. Existem de várias marcas, modelos e preços. São muito caras, são importadas. E elas possuem ali embaixo, se vocês olharem com calma, ela tem vários sensores. Cada sensor mede uma variável, né? Mede turbidez, temperatura, salinidade, profundidade, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, só não nutrientes, tá? Nutrientes a gente tem que coletar água e processar em laboratório, tá? Mas pH ela mede também, né? Ela mede vários parâmetros que são importantes. O primeiro passo, né, quando a gente vai trabalhar no corpo d'água, é saber conhecer o ambiente que a gente vai avaliar ou que a gente vai monitorar, porque a gente pode ter que ser contratado para monitorar um ambiente também, tá? Para a gente conhecer esse ambiente, o ideal é que a gente tenha acesso a hidrográficos, né, rodoviários, certo? Mapas rodoviários, uso e ocupação do solo, como eu falei na primeira aula para vocês, né? Sobre o uso e ocupação do solo, né? Saber o que está sendo ocasionando ao redor, que tipo de uso eu tenho ao redor, porque isso já me dá, né, uma ideia muito grande do que eu vou obter como análise de água, né? Levantamento de dados históricos, isso é importante, como é que era a mata ciliar do Rio São Francisco nessa região, né? Se é que existem esses relatos históricos, né? Esses bancos de dados históricos. Também a gente precisa saber isso. Segundo passo, né? Isso para qualquer trabalho, né, gente? Não é só para limnologia, é a gente saber definir a rede amostral, né? O que eu vou monitorar e qual o meu N amostral, né? Por isso que eu coloquei ali quantos pontos. Então, uma coisa que a gente faz errado, que a gente aprende errado, eu acho, é que quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, a gente tem que pensar antes de qualquer coisa qual é a estatística que a gente vai utilizar, porque a estatística que a gente vai utilizar, ela vai me dizer a forma como eu tenho que coletar. É muito errado a gente sair para campo, coletar e depois ver o que eu faço com os dados. Isso é um erro que acontece, é um erro comum que acontece. Depois, muitas vezes, o aluno pode até perder o trabalho dele. Porque ele coleta de uma forma errada, equivocada, né? Não fez o delineamento experimental, que a gente chama, né? Um delineamento experimental, mas não necessariamente porque o trabalho é em laboratório. Um delineamento significa todo o procedimento que eu vou usar, qual a metodologia, qual a estatística, por quê? Eu tenho que saber qual a estatística antes.
Porque, por exemplo, depois você vai usar um software e ele precisa de uma matriz quadrada, suponhamos, né? Que eu estou falando do R. E aí você tem que ter um número de colunas e de linhas X, né? Então você tem que coletar em triplicata, tá certo? E tirar uma média, sei lá, tá? Então, todas essas questões você tem que ver antes de ir para campo e não depois. Porque depois você corre o risco de ter um monte de dado e não serve para nada, né? Eu já vi isso acontecer e é grave, tá? Então, levar, né, as amostras para o laboratório. A gente vai levar uma amostra, a gente vai levar o lago inteiro para o laboratório. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Será que uma amostra só é suficiente? O ideal não é coletar duplicata, em triplicata? Então, a minha metodologia, ela tem que casar, ela tem que encaixar com a estatística e vice-versa, tá? O que eu vou trabalhar é um rio que tem despejo de efluente? Eu tenho que saber os pontos a montante, a jusante, se tem uma zona de mistura, quais são os efluentes, a profundidade, que corpo receptor, né? É, aquele rio que eu vou trabalhar é um corpo receptor, né? Ou não, tá certo? Traçar essa batimetria que eu ensinei na aula passada, né? Traçar planejamento de amostra, de efluentes. Veja que a primeira figura é um lago, um ambiente fechado, lêntico, e a segunda figura é um rio, né? Esses transectos com os pontos de coleta, como é que eu vou fazer esses transectos? Como é que eu estabeleço isso? Lembrando que até pontos aleatórios você tem que ter aleatoriedade de pontos. Não significa que eu pego o ponto onde eu quero, né? Mas às vezes você tem que fazer sorteio. Existe uma metodologia para aleatorizar pontos de coleta também, né? Existe. Quando você vai trabalhar em rio, lago é uma coisa, em reservatório é diferente, porque você vai ter as famigeradas estratificações. Então você tem que saber o que é que você quer provar. E quando você trabalhar em reservatório, você tem um ambiente lógico, um lêntico e um intermediário. Você quer provar o quê? O que é que você quer provar? Porque às vezes você não precisa estudar o lógico e o lêntico e o intermediário, basta o intermediário, dependendo do que você quer mostrar, né? Porque é um ambiente híbrido. Então você tem que saber antes do corpo d'água, como que é o corpo d'água, como é que ele se comporta, né? Ah, mas eu nunca estudei aquele corpo d'água. Não aquele específico, mas ele é o quê? É lótico, é lêntico? É num ambiente tropical, temperado, né? Porque e com essas informações e mais as informações do entorno, né, do uso e ocupação do solo, você consegue já traçar como você vai fazer o seu trabalho, né? E quantas coletas, né? E quais os pontos de coleta que você vai fazer? Você quer provar a autodepuração? Né? Lembra que eu falei para quem você está trabalhando, né? Para quem é que você trabalha? É um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado? Você está trabalhando como perito ambiental, né? Enfim, quando você trabalha em lagos, você tem que saber toda a parte de zona fótica, eufótica, né? E a parte de fundo, que é o hipolímeno, né? A parte mais profunda. Então, os trabalhos de batimetrias que são importantes, né? O que coletar, para onde enviar, né? No caso de indústrias, verificar a legislação que ela deve ser atendida. Então, se você estiver trabalhando numa empresa, as legislações daquela empresa, né? O estatuto da empresa, como é que você coleta, como é que você não coleta, a seguir as normas da ABNT, se integrar nessas normas da ABNT. Em rios, você vai ter que. Quais são as variáveis que você vai medir? Tem recurso para isso? Tem dinheiro? Hoje em dia, antes de qualquer coisa, acho que antes de você traçar qualquer coisa, você tem que saber. Se for uma consultoria, você vai ter que apresentar um projeto antes. E se for uma consultoria, você vai ter que. Você vai estar concorrendo geralmente com outras pessoas. E a empresa que vai contratar alguém, ela abre um edital, você concorre, né? E aí você tem que apresentar um orçamento. E aí, de repente, uma outra pessoa apresenta um orçamento menor do que o seu. Ou seja, ela vai fazer a mesma coisa que você com menos recurso. É claro que a empresa vai querer que gaste menos, né? Então você tem que pensar
nessas otimizações de recursos, né? Porque a gente vai enfrentar, né? Está enfrentando e ainda vai enfrentar momentos com pouco recurso, né? E com empresas que precisam resolver um problema e vão ter menos recursos, né? Em crises, em desaceleração da economia, né? A gente sabe muito bem disso, né? Brasileiro, o que ele não sabe sobre crise, né, gente? A gente é expert em crise, né? É saindo de uma e entrando em outra. Então, a gente tem que estar sempre com esse raciocínio, né? Uma outra coisa também que eu sempre falo para os meus alunos, gente, que eu sinto uma certa dificuldade, é, eu, eu sinto uma certa dificuldade em vocês de construírem um orçamento, assim. Vocês querem fazer um trabalho, mas não se pensa muito em quanto é. Porque enquanto a gente está dentro da universidade, né, a gente tem alguém para custear, né, aquilo tudo. Mas quando você for para um mestrado, para um doutorado, você já vai ver que as coisas vão começar a dificultar, né? A pessoa, quando você for apresentar o seu projeto de pesquisa, né, ou mesmo numa empresa para trabalhar na iniciativa privada, a primeira coisa que vão perguntar para você é quanto custa. Então, como a análise de água é uma coisa cara, porque você precisa de insumo, e a gente viu que insumo é uma coisa complicadíssima, a gente viu aí que, né, no coronavírus, como era difícil ter insumo, ainda como a gente vai enfrentar problema com insumo, com vidro, para armazenar a vacina, a seringa, se vai ser nasal, mas vai ter que ter um negocinho para colocar, a agulha, algodão, tudo é insumo, né? Os produtos que vão usar para fazer, para compor aquela vacina, tudo isso é insumo, né? E o Brasil não é produtor de insumo, né? Ele tem a matéria-prima que ele manda para outros países, esses países têm a tecnologia que a gente não tem, eles detêm essa tecnologia, compram matéria-prima razoavelmente barata, produzem o medicamento, enfim, e vendem novamente para a gente. Então a gente não pode esquecer, a partir de agora, a gente nunca pode esquecer isso, mas principalmente a partir de agora, que a gente também vai ter essa dificuldade, né, com outros países de conseguir isso. Em análise de água, a gente precisa de muitos reagentes que demoram muito para chegar, né, e que custam muito caro, né, e que tem um prazo de validade pequeno. Então, às vezes, você perde o insumo porque o prazo de validade é muito curto e demorou, sei lá, 6 meses para chegar. É muito complicado isso, né? A gente precisa ter autonomia, né? Mas para ter autonomia, a gente precisa enfrentar um longo caminho pela frente, né? De ciência, tecnologia, de produção, para que essa matéria-prima vire produto para a gente, né? Que a gente, matéria-prima é o que a gente que não falta no Brasil, é matéria-prima, né? Mas a gente é só fornecedor dessa matéria-prima, porque a gente não detém a tecnologia para fazer extrato, para isso, para aquilo. Tudo é importado, tudo é caro, enfim. É só um parênteses aqui para a gente ter consciência, né? De que ciência e pesquisa no Brasil está ficando cada vez mais complicado de se fazer, porque tudo é muito caro, né? Não a pesquisa em si, mas é exatamente por conta, para você obter um resultado eficiente, de qualidade, você precisa de um caminho, e esse caminho precisa de recurso, tá? Então tudo você tem que botar na ponta do lápis. Então uma coisa que vocês precisam aprender fazer é orçamento. Quanto custa a unidade? Quanto eu vou precisar? E piorou quando a gente cobra de vocês o orçamento a longo prazo. Seu trabalho vai ser de quanto tempo? 1 ano. Quantas coletas você vai fazer? 2. Na cheia e na seca, sim. Quanto você vai usar? Porque você não pode fazer só uma. Você tem que saber o valor final, né?
Se você vai ter duas coletas, você precisa fazer uma vale tanto, a outra vale tanto, e as duas total, né? Então, eu sei que a gente, né, na nossa formação, a gente não trabalha muito com economia, com administração. E depois a gente sofre pra caramba para administrar, porque a gente não tem isso na nossa formação enquanto biólogo. Mas a gente precisa. Como a gente não tem isso na nossa formação, apesar de vocês terem disciplinas que eu acho que contemplam um pouco isso, né? E são disciplinas importantes, e geralmente a gente não dá muita importância, a gente precisa começar a incluir essas coisas de mercado dentro da nossa linha, dentro da nossa ciência, né? Como eu vou obter recurso da iniciativa privada, né? Que eles podem favorecer pesquisas e depois ter abatimento, né, no imposto deles. Então, como é que a gente chega e conversa com essas pessoas, né? A gente não tem isso. Infelizmente, a gente não tem. Então, são duas coisas que a gente não tem. A gente não tem um espírito empreendedor, como biólogo. Então, assim, parece que a gente admite que a gente vai ser sempre empregado de alguém. Ou do governo, ou de uma iniciativa privada. Nunca a gente vai ser empreendedor. Nunca a gente vai abrir uma empresa de nada, né? E a gente não sabe lidar com número. Matemática pura. 1 mais 1, 2. Né? Então são coisas que ao longo do tempo a gente vai achando que isso não tem importância e depois a gente vai lá na frente, bem lá na frente a gente vai ter que aprender. E aí é bem mais difícil, porque a gente tá mais velho e às vezes perde a oportunidade. Tá? Em rios, a gente deve evitar áreas em que pode ocorrer estagnação de água, que lembra aqueles, na primeira aula que eu falei para vocês, daqueles braços, né, abandonados. Aquilo era um rio, mas ele se transformou num lago. Se você vai estudar ele e depois diz que é um rio, tá errado, né? Ele não é um rio, é um lago. Então, áreas localizadas próximas à margem, internas de curva, né? Esses locais com curva, né, acumula muito nutriente, então você deve evitar, porque você pode subestimar ou superestimar seus dados, né? Áreas de refluxo de água. E aí, como coletar? Você não pode esquecer os seus EPIs, né? Equipamentos para coleta de água, selecionar todo o material antes. Você tem que pensar que você vai ter que transportar esse material depois para laboratório, né? Então, o quanto o seu N amostral é representativo de toda a população, aí vem a parte de ecologia numérica, né? A amostragem, as dificuldades na amostragem, né? Se ela representa a manutenção da integridade, né? Quanto que uma amostra é representativa daquela população ou daquela comunidade, quanto você vai precisar, né, para o seu trabalho ser respaldado, né? O que são amostras representativas, como coletar, né? A integridade da amostra, manuseio, que é suficientemente controlado para que não introduzam qualquer alteração na amostra, então, contaminação de recipiente, perda de absorção de membranas filtrantes, depende com o que a gente está trabalhando, né? Cada um que eu estou falando aqui está pensando na sua área, né? No que está trabalhando, no que quer trabalhar na sua vida, né? Esse tipo de amostra, como é que são essas amostras? As amostras simples e as amostras compostas, que são aquelas que você pega um pouco em vários lugares, mistura tudo e tira um valor, né? Para você ter uma amostra composta. O pessoal da agronomia faz muito isso, né? E lembrar, né? A amostra precisa ser efetuada de 15 a 30 centímetros abaixo da superfície da água, no caso de coleta de limnologia, né? Coleta de água. Não devem ser recolhidas amostras próximas ao fundo da massa de água para evitar aquela área sem oxigênio, perto do hipolímeno, né? E também para evitar que aquela água que você está coletando, uma amostra de água, não vá com sedimento, né? Porque próximo do hipolímeno acaba indo sedimento, né? Por suspensão, como eu falei para vocês, e assim alterar as características da água coletada.
efetuar a coleta de amostra na proa da embarcação, nas laterais, para evitar contaminação proveniente do motor do barco. Então, você chegar, desligar o barco e ir no remo, né, para você evitar óleo, essas coisas que vão interferir na hora que você for fazer a sua análise de água, né. Ah, aqui alguns equipamentos que a gente usa em limnologia, né, que são alguns cilindros, ele fala como você deve descer esse cilindro. Essa daqui é bem interessante, né, que eu falei para vocês, que a amostra, que o jeito de coletar é importante, esses detalhes, né, que é como você mergulha o recipiente que você vai fazer a coleta de água, né, esses frascos de polietileno que a gente usa para coleta de água. Você jamais pode fazer tudo, porque você está fazendo o quê? Você está enchendo de ar, né, aquele local, airando. Então você está enchendo de oxigênio, né? Então jamais fazer isso. Você só coloca assim a garrafa, né, na direção do fluxo de água para a água ir entrando naturalmente na garrafa e depois você tira e tampa e deixa dentro de uma garrafa, dentro de um recipiente térmico com gelo, que ela precisa ser congelada, né? E longe do sol. Longe do sol. É assim que a gente coleta água. Então você tem que levar gelo, veja que é todo um processo. Tá? É muito equipamento, viu, gente, para fazer análise de água, para trabalhar com limnologia, sabe? É muita coisa, né? E algumas análises você tem que fazer logo que você chega na sua base, né? Na sua casa e tal. Então você tem que montar, às vezes, um laboratóriozinho, né? Dar uma equipada nele ali numa casa onde você vai ficar na base. Porque algumas análises você tem que fazer rapidamente, porque senão você não consegue depois fazer, né? O caso do oxigênio. Vai coletar e enviar as amostras aos laboratórios, fazer um checklist antes de ir para campo, né? O caderno de campo, com tudo anotado, já para passar rapidamente para o computador. As redes de zooplâncton que a gente usa, né? E de fitoplâncton, a diferença entre uma e outra é a malha delas, né? A de fitoplâncton ela é mais. A malha é menor do que a de zoo, porque a zoo é maior do que fito, né? E aqui nós vamos entrar agora na parte de legislação. Só algumas coisas, né, de legislação.